Desconstruindo o Dominador, livro de Kézia Souza. Capítulo 1, The Beat. Sebastian. O som da música parecia retumbar em meu corpo. Eu sentia cada batida como um compasso do meu coração. A sensação era incrível. Eu estava no The Beat, uma boate bem conhecida e que eu adorava. Hoje, eu estava acompanhado do ator que eu havia contratado há pouco tempo em minha agência e do advogado que havia feito o impossível para que saíssemos com a vitória. O clima era de comemoração. Há poucas horas havíamos saído de uma audiência, pois um estúdio rival havia levantado inúmeras calúnias contra o ator que eu havia contratado. Não havia sido fácil. Foram quase 3 meses de incontáveis audiências, exposições e muita dor de cabeça para que esse dia chegasse. A música divertida termina e outra começa, uma com um ritmo mais sedutor, talvez o tipo de música que eu gostaria de ouvir na hora do sexo. Viro o copo que estava em minha frente, sorrindo ante aquele pensamento. Fazia tempo que eu não brincava com música. O ator e o advogado que me acompanhavam estavam com a atenção totalmente focada no palco à nossa frente, onde mulheres extremamente bonitas e sensuais realizavam movimentos perfeitos no polidense. Tento deixar minha atenção ser levada por elas, mas sei que não era isso que eu precisava. Encho meu copo mais uma vez com a minha bebida favorita e deixo os olhos rolarem pelo ambiente. A luz meio avermelhada dava um tom sensual ao local. A música estava cada vez mais envolvente, enquanto mulheres vestidas com peças mínimas de roupas andavam pela boate levando bebidas e cigarros. A atenção da maioria das pessoas estava no palco, ainda que em algumas mesas elas também conversassem entre si. Do nada, sinto um arrepio na espinha, e meu olhar se prende a um cara sozinho, em uma mesa no canto da boate. Ele não olhava para o palco, muito menos para qualquer outra pessoa ali. Meu corpo se atiça com a simples imagem dele ali, bebendo seu drink devagar. Apesar de estar parcialmente escuro e eu não conseguir ver com clareza, imagino como aqueles lábios cheios e desenhados com perfeição estão úmidos agora, por causa da bebida. Os cabelos escuros e lisos, num corte pouco abaixo das orelhas, me faziam sentir vontade de tocar e sentir a maciez dos fios, assim como aconteceu desde a primeira vez que eu o vi. Eu senti meu pau despertar por ele, do mesmo modo como aconteceu hoje mais cedo, quando ele discursava contra mim. Sentado sozinho a poucos passos de mim estava Gael Sarambelli, o advogado que representava a agência rival no meu caso. Sarambelli, com aqueles lábios perfeitos e a língua afiada. Será que posso me considerar um homem de sorte? Gael. Eu já estava na 3ª dose de uísque. Nada que prejudicasse meu raciocínio, mas eu já começava a sentir o efeito do álcool em meu corpo. Estava um pouco mais relaxado e a tensão com a qual eu cheguei aqui estava sumindo gradativamente, enquanto eu tomava mais um gole da minha bebida. Hoje eu não estava a fim de voltar para o meu apartamento sóbrio. Apesar da minha carreira de advogado ainda ser curta, eu já contava com inúmeras vitórias nos tribunais e me gabava incansavelmente de ser um destaque em ascensão na minha área. Venho de uma família onde a advocacia era lei. Meus pais construíram um império com essa profissão e o legado deles rendeu ao meu nome uma trajetória ainda mais difícil de trilhar. Eu sempre seria taxado como o filho dos melhores advogados do país. Eu teria que ser do mesmo nível que eles, não é? Então eu me provava, dia após dia, estudando com afinco, enfiado em livros e mais livros de termos jurídicos para conseguir ser o melhor de todos. E eu era, até hoje, minha primeira derrota. Quando me lembro do barulho do martelo do juiz encerrando o caso, um nó se forma em minha garganta. Uma sensação horrível de impotência, me fazendo pensar em todos os detalhes que deixei passar sobre o caso. Porra, era um caso simples. Já havia pegado alguns muito mais complicados e tinha sido moleza vencer. Viro meu copo ainda inconformado com o rumo do caso. Meu cliente iria pagar uma boa quantia de indenização por calúnias. Ainda assim, parece que ele estava mais irritado por ter perdido o caso do que por ter que pagar a quantia estipulada pelo juiz. Quando aceitei o caso, achei que meu cliente estava com a razão. Afinal, temos o direito de expressar nossas opiniões livremente, não é? E era isso que ele estava fazendo. Ninguém é obrigado a gostar de um ator específico. De acordo com meu cliente, ele estava apenas tornando públicas suas opiniões acerca do ator durante uma entrevista,
o que acabou acarretando uma enxurrada de hate sobre o ator. Em todo caso, o estúdio que havia contratado o artista entrou na justiça alegando que meu cliente havia usado de más intenções, caluniando e difamando. Também, o fato de o meu cliente não ter passado todos os detalhes do caso prejudicou e muito a minha defesa. Havia mensagens trocadas entre os dois que meu cliente havia me escondido, o que claramente ajudou e muito o outro lado. Mas enfim, os motivos não importam. Essa foi a primeira vez que perdi um caso, e chegar em casa com esse sentimento hoje não era uma opção. Fico até o final da apresentação que estava tendo no palco da boate, mesmo que nem estivesse prestando atenção. Meu celular havia tocado várias vezes, mas quando eu via de quem era a ligação, me recusava a atender. Moira ainda insistia em querer algo que eu não poderia lhe dar. Isso já ficou bem claro. Mesmo assim, ela não entendia. Com o meu humor de hoje, se eu a atendesse, provavelmente iria ser rude, o que eu não queria ser, já que ela é uma pessoa de quem gosto muito, só que não do jeito que ela gostaria. Já é quase meia-noite, acho que vou me forçar a procurar alguém com quem eu possa passar a noite. Sempre tem uma pessoa que queira se divertir sem nenhum vínculo a mais. Meus olhos vasculham o local e percebo alguns olhares em minha direção, a maioria de mulheres, ou seja, não me interessavam. De repente, meu olhar trava em alguém que reconheço na mesma hora. Isso porque nos últimos 3 meses de audiência, eu não conseguia parar de pensar no quão sexy ele era. Mesmo estando em lados opostos do caso, meu corpo demonstrou um interesse muito real por aquele homem. Ele levanta o copo que está bebendo em sinal de um drink para mim, com um leve sorriso no rosto. Recuso-me a cumprimentá-lo. Com certeza deve estar tirando uma com a minha cara. Viro-me fugindo do olhar dele. Idiota. Com certeza ele estava comemorando sua vitória, ou seja, a minha derrota. Pego meu celular em cima da mesa e decido ir embora. Não estava a fim de ficar no mesmo local que ele. Quando faço menção de ir embora, alguém se senta na cadeira livre em minha frente. Levanto meus olhos e me deparo com ele, Sebastian Volker, o homem mais sexy que já vi. Acho que a bebida já deve estar fazendo mal aos meus pensamentos. Veio tripudiar, Sr. Volker. Digo desistindo de ir embora. Com ele em minha frente, eu não iria fugir. Não daria esse gostinho a ele. Definitivamente não, ele diz com a voz profunda, encarando-me de um modo que me deixou desconfortável de um jeito estranho. Então o que quer? Pergunto encostando minhas costas na cadeira e cruzando os braços. Eu estava de olho em você. O que ele estava dizendo? Você o quê? Pergunto não tendo certeza do que ouvi. Eu disse que estava de olho em você. Ele repete seguro. Assim como estive nos últimos 3 meses. Você está de brincadeira, não é? Digo sentindo uma espécie de frenesi em meu corpo. Isso realmente estava acontecendo? Assim, do nada. Qual a probabilidade de Sebastian Volker, ganhador do caso, da minha primeira derrota da carreira, estar realmente dizendo que estava de olho em mim? Não é brincadeira. Sejamos honestos um com o outro. Eu sou um homem que não brinca em certos assuntos. Não sou de fazer rodeios e muito menos de perder meu tempo. Ele diz um pouco frio. Então, se os olhares que você me lançavam me diziam o que eu estou pensando, podemos apenas resolver isso o mais rápido possível. Eu não sei do que você está falando. Respondo ainda totalmente chocado com cada palavra dele. Eu preciso ir embora. Me levanto fugindo daquele olhar excruciante dele. Se você quiser sair daqui sozinho, Sarambelli, eu nunca mais irei procurar você. Fico um tempo olhando, pensando no que ele acabara de falar. Não posso negar que meu corpo estava muito consciente do que queria. Ele. Então, até nunca mais, digo com um sorriso cínico. Se você chegou até aqui, esse é o capítulo 1 do livro da Késia, que a gente vai continuar postando. Então, se você gostou, curte, comenta e acompanhe para o capítulo 2.